Eu acho que está gravando agora. Bom, pessoal, tudo bem? Vamos começar? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui afastar um pouco. Bom, pessoal, então nós vamos nessa aula de hoje, né? Já vamos começar a matéria e assunto de matéria para V2, tá bom? A gente vai estar trabalhando, né, introduzindo a parte dos materiais magnéticos. Né? Então, materiais magnéticos, né, tem uma gama muito grande de aplicações na engenharia elétrica principalmente, né? A gente tem aí que todo o funcionamento das máquinas, né, das máquinas rotativas, dependem dos materiais magnéticos e das consequências aí do magnetismo e do eletromagnetismo. Então a gente vai ver os seguintes tópicos aqui, tá? Então a gente vai falar um pouco das bases do magnetismo e das bases do eletromagnetismo nessa aula, tá bom? Bom, se não fosse o magnetismo e, consequentemente, o eletromagnetismo, né, a vida moderna hoje nem existiria, né? Para a gente poder ter energia nas casas, a gente depende de uma geração de energia que é estritamente alternada e que só consegue ser transmitida a longas distâncias com o uso de transformadores, né? E os transformadores são dispositivos que operam basicamente a partir das leis do eletromagnetismo. Além disso, né, as nossas máquinas rotativas, tanto motores que tem uma gama enorme de aplicações, sem o motor elétrico a gente não imaginaria essa civilização como é hoje, né? E também sem os geradores, que também é uma máquina elétrica que funciona basicamente com as leis do eletromagnetismo, a gente não teria como sustentar essa sociedade, né? Então daí a importância desses equipamentos, né, que vêm de materiais, né, que operam segundo as leis do magnetismo, né, e dentro dos sistemas eletromagnéticos. Então a gente tem, pessoal, que todos eles trabalham com a conversão eletromecânica de energia, tanto na geração quanto na realização de trabalho na ponta do consumidor, né? Digamos assim. E essa transformação de energia, ela só acontece, entre a parte elétrica, né, as grandezas elétricas e as grandezas mecânicas, por conta do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, se vocês olharem essa figura aqui de baixo, é que consegue fazer a interconexão entre as grandezas ou variáveis da eletricidade, por exemplo, aqui tensão e corrente, duas grandezas básicas da eletricidade, e aqui a parte dos acionamentos mecânicos, né? Por exemplo, aqui o torque na ponta do eixo, né, e o deslocamento angular. Então, para que eu tenha essa utilização na ponta, ou para que eu tenha essa produção na outra ponta, para ambos os casos eu preciso do eletromagnetismo. Então, estudar aí, o eletromagnetismo junto com os equipamentos, os materiais, né, como é que acontece essa utilização do eletromagnetismo é fundamental aí para as nossas aplicações. Então, só um exemplo aqui de conversão eletromecânica de energia, né? Por exemplo, no caso do motor elétrico, no caso do gerador, né? O processo, né? Ele não é completamente reversível, porque sempre quando eu converto de uma grandeza mecânica para elétrica ou de uma grandeza elétrica para mecânica, eu vou ter perdas no processo, né? Então, como nós não temos, né, energia nem criada e nem destruída, só transformada, então a gente vai ter aí, na equação do balanço de energia, a gente vai ter perdas, né? Aqui, olha, perdas aqui geralmente por calor, tá certo? Bom, essa é uma das características, dependendo dos materiais, né, envolvidos e do processo, essas perdas podem ser maiores ou menores. Então a energia de entrada, digamos que seja um motor, a energia elétrica de entrada. Aí eu vou ter energia mecânica na ponta do eixo de saída. E o meu motor vai aquecer e nas bobinas do motor eu vou ter campos armazenados, né? Então essa energia, essa equação do balanço da energia,
né, é que garante aí o funcionamento desses equipamentos, sabendo que a gente nunca deixa de ter as perdas, tá certo? Então, exemplos aí de aplicações, né? Nós temos, por exemplo, em relação a perdas, nós temos perdas por esterese, né, que é o alinhamento e desalinhamento dos domínios magnéticos, do material magnético. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Então, os materiais magnéticos, eles têm uma perda por calor relacionada com o alinhamento e desalinhamento dos seus domínios, né? A gente chama de esterese, vamos comentar mais para frente. As perdas por Foucault, que são as correntes parasitas, e as perdas por efeito Joule nas bobinas dos equipamentos, como transformadores, motores e geradores, né? Então, esse seria o responsável, a maior parte dessa parcela do balanço de energia seria responsável por essas três perdas aqui. E aí nós temos aqui a aplicação do motor, né? Recebe energia elétrica, tem perdas e traciona uma carga mecânica. Aqui nós temos o gerador, nós temos uma fonte mecânica, e aí nós temos perdas e aí a conversão para elétrica, e nós temos o freio. O freio é um equipamento hoje, antigamente tinha um uso menor, mas hoje o freio cresceu demais, né? A aplicação nos carros elétricos. Então, a gente tem tanto a fonte de energia de entrada sendo mecânica, que é a própria inércia do veículo, né? E temos a fonte elétrica também, que é a parte da alimentação elétrica do veículo, né? Ambas as energias, no momento do freio, né? Você vai ter perdas aí e um gasto de energia para frear o veículo, né? Essa dissipação da energia, tá bom? Ok, então chamada de freio regenerativo, né? Ok, aqui um exemplo de um gerador. Então, a gente tem materiais magnéticos na composição do núcleo, nós temos materiais magnéticos na composição da carcaça, nós temos o princípio, né, da indução, né, da tensão elétrica induzida no equipamento, nós temos a criação de campo magnético girante no gerador, né? Então, aqui nós temos uma parcela muito grande de desenvolvimento em termos de eletromagnetismo, né, na máquina, tá certo? Isso não é um exemplo aqui de aplicação para um gerador. Também no exemplo de aplicação de um motor, aqui um motor CC básico, ó, nós temos aqui uma parte imantada no estator da máquina, que vai me produzir o campo elétrico estático, né? Um campo estático aqui no estator da máquina, que é a parte fixa. Aí nós temos aqui um bobinado no rotor da máquina. Esse bobinado vai permitir a passagem de corrente elétrica nesses condutores. Esses condutores, sendo percorridos por corrente elétrica na presença desse campo magnético, vai fazer com que cada condutor desses sofra a ação de uma força, que é a força magnética, né? Então, o motor, no caso aqui o motor CC, é uma aplicação direta aí, das leis do eletromagnetismo. Então, nós temos aqui um material ferromagnético laminado, né? Nós temos aqui um comutador, né? Onde você tem a parte aí condutiva, a gente já falou sobre as escovas que entram em contato, né? Escovas de carvão, tá certo? Então, aqui um princípio básico, né? Você tem um campo magnético fixo, aí uma bobina que vai ser percorrida por corrente, e aí essa bobina vai sofrer a ação da força elétrica, no caso, para giro. E aí o comutador vai fazer com que essa força sempre atue na mesma direção e o motor evite ficar vibrando sem sair do lugar. Ok, então, vamos para a gente falar de eletromagnetismo, né, a gente tem que começar com as bases do magnetismo, tá certo? Então, nas bases do magnetismo, nós temos os dois ímãs naturais que existem no planeta, né? Um deles é a magnetita. A magnetita é uma rocha, né? Que ela é encontrada lá na Ásia Menor e ela naturalmente apresenta características magnéticas. Ela era usada pelos chineses, ou foi usada pelos chineses, né? Há muitos séculos atrás. E nós temos a Terra, que é um
é um ímã natural, digamos assim, né? Apresenta um campo magnético, e esse campo magnético da Terra, junto com o campo magnético de um determinado, por exemplo, de uma magnetita ou de uma bússola, né? Permitem que a gente consiga navegar. Tá certo? Qual a vantagem de você ter essas duas aplicações, né? O campo, por exemplo, da magnetita aqui pendurada, ó, se eu deixar ela livre para poder girar, a magnetita vai se alinhar com o campo terrestre. E a magnetita, né, por ser um ímã, tem um polo norte e um polo sul. Né? O polo norte da magnetita tende a se alinhar com o polo norte geográfico da Terra, que é o polo sul magnético da Terra. Né? Então, ó, o norte geográfico é o mesmo polo sul magnético da Terra. Né? Então, por isso que quando a gente tem uma atração entre os polos, né, o polo norte da bússola ele é atraído pelo polo norte geográfico. Por quê? Porque polos diferentes se atraem. Professor, mas não é o norte da bússola com o norte geográfico? É porque o norte geográfico da Terra é o sul magnético. Então, magneticamente, o polo norte da Terra é o sul magnético. Por isso que o norte das nossas bússolas aponta para lá. Só qual a vantagem disso? É que você consegue navegar sabendo a direção, mesmo em temporais, tempestades, dias nebulosos, né? Você não precisaria, como era feito antigamente, o pessoal navegar olhando as estrelas, os astros, né? Porque se não tivesse astro, aí você teria que ficar à deriva até o céu limpar novamente. Então, foi a primeira aplicação do magnetismo, né? Justamente essa parte da navegação. Bom, vou colocar um videozinho aqui, pessoal, falando sobre aqui uma introdução de magnetismo. Só um minutinho. Sobre ímãs, né? Vamos começar aqui com um videozinho sobre ímãs. Me diga aí se vocês estão escutando, tá bom? O áudio. Dá uma pausazinha aqui, pessoal. Pessoal, vocês estão conseguindo ver o vídeo e escutar o áudio do vídeo? Nem vendo o vídeo, nem escutando o áudio. Ah, tá certo. Eu vou compartilhar a tela aqui. Eu sabia que estava faltando alguma coisa. Né? Vamos compartilhar aqui a tela, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Onde é que eu compartilho aqui? Eu acho que eu já estou compartilhando a tela. Eu vou compartilhar o vídeo agora. Acho que eu tenho que fazer isso. Espera aí, só um minuto. Cadê aqui o vídeo? Não está aparecendo, né? Janela do vídeo, cadê? Tá aqui. Janela do vídeo, né? Não está aparecendo não a janela do vídeo, hein, aí? Agora tá aparecendo o motivo. Apareceu pequenininha, né? Sim. É que eu acho que se eu botar em full screen, aí não pega, né? Deve ser. Eu vou deixar assim pequena, então, para a gente ver. Me digam só se está ouvindo o áudio, tá?
Ué. Ah, pronto. Pronto. Pra mim não tá aparecendo áudio não, professor. Tá saindo áudio, não? Pra mim não. Ah, cara, tá certo. Então eu vou narrar aqui, ó. Eu vou narrar aqui o que. Bom, o que está aparecendo aqui são apresentando a magnetita e a propriedade natural dela de atrair peças ferrosas, né? Então, mostrando aí a magnetita, tá? Então, lá na Ásia, onde ela foi encontrada abundantemente, foi nessa ilha de magnésio. Aí está falando dos ímãs, né? Que você consegue aí, com os ímãs, reproduzir o comportamento da magnetita. E aí está mostrando como o ímã é utilizado para atrair materiais ferrosos, tanto a parte do polo norte quanto a do polo sul. Agora o vídeo está mostrando a questão dos polos do ímã, né? Aí já no caso são ímãs artificiais, né? E os polos, quando são iguais, quando são diferentes, eles se atraem, né? E quando são iguais, eles se repelem. Então, polos diferentes se atraem, polos iguais se repelem. Uma das aplicações é a levitação magnética. Então, se eu colocar dois ímãs, um por sobre o outro com os polos iguais, a força de repulsão entre os ímãs vai fazer com que o ímã superior ele fique em suspensão devido à força magnética que se iguala à força peso. Só que se eu aplicar uma força desbalanceando esse sistema, aproximando aí o ímã, a força magnética vai aumentar e vai se tornar maior do que o peso. E aí a tendência é esse jogo de forças, né, fazer o ímã se oscilar em torno do ponto de equilíbrio. Agora a explicação sobre a bússola, né, e o funcionamento da bússola. Então nós temos aí que ela, mesmo a gente mudando a direção dela, ela continua apontando para o polo norte geográfico da Terra. Então, o primeiro tratado sobre magnetismo, explicando a interação entre o magnetismo terrestre e o magnetismo geral. E aí mostrando como a Terra se comporta como um ímã, né? A partir aí do movimento, né, do magma interno, que faz com que aí, como se você tivesse enormes correntes elétricas fluindo no interior da Terra, produzindo o campo magnético terrestre. E aí, esse alinhamento, né, entre os campos faz com que a bússola aponte. Se colocarmos um ímã próximo da bússola, né, o ímã vai ter, pela distância ser menor, vai ter uma força de atração maior do que o campo terrestre, que é mais disperso no espaço. Então, uma bússola, a gente pode verificar que é como se a gente tivesse anulando o campo terrestre e a bússola interagisse apenas com o ímã, por conta que o campo da ímã do ímã é mais forte comparado com o campo da Terra. Ok.
Deu para escutar, pessoal? Assim, eu sei que o vídeo eu acho que não saiu, mas deu para escutar eu explicando o vídeo? Uhum. Deu, né? Meu Deus. Eu vou tentar no próximo vídeo tentar corrigir isso aí, sabe? Não sei por que não passou. Mas vamos aqui. Deixa eu colocar aqui na tela menor. Ok, pessoal. Então, explicamos aí a interação, né? A primeira aplicação que foi desenvolvida no eletromagnetismo, no magnetismo, no caso, né? É a bússola para navegação. Bom, agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho justamente no detalhe sobre como acontece essa força de interação à distância, né? Então, os ímãs, ó, todos eles têm dois polos, tá certo? Então, todo ímã tem um polo norte e um polo sul, né? Existe um princípio que é chamado princípio da inseparabilidade dos polos. Então, mesmo que eu quebre esse ímã ao meio, os dois pedaços que ficarem vão ficar cada um com um polo norte e um polo sul. Eu posso fazer isso ad infinitum, digamos assim. Quebrando, 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 sempre o ímã novo que vai aparecer vai apresentar os dois polos, tá certo? Sim. Alô? Alguém comentou? Isso é chamado é a lei da inseparabilidade dos polos. Então, a gente tem um experimento que é feito, é o experimento da limalha, tá? Esse experimento consiste em a gente pegar, por exemplo, palha de aço, aí a gente, com a ajuda de um isqueiro, por exemplo, a gente queima a palha de aço e essa palha de aço vai virar um pó, né? Um pozinho fininho ao final, que é o resultado aí da combustão da palha de aço. E se eu colocar um ímã por debaixo de uma superfície, quando eu soltar o pozinho pela superfície, ele vai me dar o comportamento da força magnética, do campo magnético do ímã distribuído. E aí eu vou passar um videozinho aqui para vocês verem isso acontecendo, tá certo? Porque assim estático não é legal. Vamos ver aqui a... Deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Aqui, ó. Acho que é esse aqui. Bom, como vocês não estão ouvindo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui, né? Bom, ó, essa primeira parte dessa experiência que esse professor está fazendo é bem interessante, sabe? Ele mostra o porquê que o campo do ímã, aliás, ele demonstra, né, que o campo magnético do ímã é mais forte nos polos e mais fraco quando você vai se aproximando do centro do ímã. E ele vai demonstrar isso, ó, a partir aqui dessa esfera. Ó. Quando ele vai aproximando a esfera do centro, a força magnética que atrai a esfera vai ficando menor. O peso da esfera vai ficando maior do que a força magnética, até chegar a um ponto em que a esfera vai ter o peso maior do que a força que atrai e ela cai. Então, mostrando aí que aqui no interior, né, idealmente aqui no centro, o campo magnético é zero. E aí eu vou ter linhas de campo magnético saindo do norte para o sul em toda o restante da extensão do ímã. Da mesma forma, se o ímã for no formato de ferradura, né? Da mesma forma, se eu colocar a esfera aqui, na ponta o campo é bem forte, mas aqui ó, na metade ela é quase inexistente. Aqui um ímã mais forte, ó. Tem um ímã que tem características mais fortes. Então ele consegue a uma distância ainda maior conseguir aproximar e a força magnética atrair a esses materiais. Então nós temos uma força magnética, né, que sai do ímã, né? Você à distância consegue interagir e realizar trabalho em objetos a partir do ímã. Isso inicialmente era utilizado, né, pelos mágicos da antiguidade para dizer que tinham poderes aí
poderes extraordinários, né? Eles usavam muitas vezes o ímã para fazer coisas se mexerem e aí dizer que tinha um poder ali sobrenatural envolvido. Então a gente vai analisar agora, ó, a parte do campo magnético dos ímãs, tá certo? Eu não sei se eu conseguiria passar esse vídeo. Eu acho que se eu for mexer aqui, ele vai voltar para o começo, tá, pessoal? Então tá aqui a limalha, ó. Observe a experiência, ó. Um ímã aqui por baixo. Aí um anteparo na parte superior, né? E aí vamos derrubar agora a limalha de ferro e ela vai se alinhar, porque é ferro, né, ao campo magnético do ímã. E a gente vai perceber como é que ficam essas linhas. São as linhas de campo magnético, tá certo? Então, vamos ver como é que é. Essa experiência é bem interessante, sabe? Porque a gente não vê, é uma força que a gente não vê, mas com a limalha a gente consegue ver as linhas de ação da força magnética, do campo magnético, desculpa, né? Observa. Então, nos polos você percebe que tem um acúmulo maior de limalha, então é porque o campo nesses polos é mais forte. E se você observar, essas linhas saem de um polo, nascem de um polo e morrem no outro polo, né? Ó, você tem aqui a formação do campo magnético do ímã. Essas linhas de campo magnético, pessoal, se eu agrupar em um conjunto delas, né, um conjunto de 10 a oitava linhas de campo magnético, aí eu tenho 1 Weber de fluxo. Aí para um ímã em forma de U, né, nós temos a mesma disposição, as linhas de fluxo começam no norte, morrem no sul. Nas pontas esse campo é mais forte. Aqui, ó, você percebe que o campo está bem fraco, até chegar a sumir por aqui, ó. Então percebe-se aqui que as linhas elas vão de um polo para o outro. Por que, professor, nessa parte de trás do ímã some esse campo magnético? Oi? Por que nessa parte de trás do ímã esse campo magnético fica fraco? Aqui, mais para o centro, né? É, Bom, na parte do centro do ímã, né? A gente vai ter aqui, pelo que a gente sabe, né? Porque essa parte central, se a gente voltar para cima aqui, ó, deixa eu voltar para ele aqui, ó. Observe que o meu campo se espalha no espaço, tá vendo? Ó? Ele se espalha no espaço de forma que, ó, é uma propriedade mesmo do próprio ímã, tá? Ó. Quando eu vou me aproximando do centro, eu observo que eu tenho linhas que fluem, ó, mas essas linhas vão diminuindo em quantidade. Ó. Eu tenho muito mais linhas aqui, acredito que pela ponta. E no decorrer do centro aqui, ó, eu vou ter menos linhas aqui. Agora, fisicamente, né, o porquê, é uma boa pergunta, tá? Eu não havia me perguntado sobre isso. Mas, assim, é um fato, né? É um fato visível. Agora, o porquê eu vou realmente eu teria que pesquisar, sabe? Sobre isso, tá bom? Vou ficar te devendo essa informação. Deixa eu ver só aqui, em 10 minutos, pessoal, o Zoom vai fechar, aí eu vou postar um novo link lá, tá bom? Para a gente poder continuar na aula, beleza? E uma parte aqui bem interessante que eu queria passar, mas eu acho que esse vídeo é daqueles que o Microsoft Media Player, né, ele não deixa passar. Porque os que deixa passar, essa bolinha corre aqui, ó. Quando a bolinha fica parada, se eu tentar puxar, ela vai voltar para o começo. Eu estou com medo de puxar e perder, sabe? Ok. Então,
aí a mesma disposição para o ímã em forma de U. Agora, vamos ver dois ímãs, né? E a interação entre eles. A característica importante de quando eu tenho interação entre dois ímãs é verificar que existe uma atração com campos, né, de polos diferentes e uma repulsão entre polos iguais. Vamos ver como é que se comportam as linhas de campo no caso de polos diferentes. Ó. Em polos diferentes, né, a gente tem dois ímãs agora. Observe que as linhas de campo, ó, como são polos diferentes, nascem no norte de um polo e morrem no sul do outro polo. Então, esse alinhamento entre as linhas de fluxo vai fazer com que eu tenha uma atração entre esses dois ímãs, tá certo? Então, novamente, ó, maior concentração nas pontas, né? E observe aqui um alinhamento entre as linhas de campo dos dois ímãs. Então, eu tenho um alinhamento, né? Um reforço do campo aqui. E o efeito é a atração, nesse caso. Agora a gente vai inverter os ímãs, né, para verificar como é que se comportam as linhas de campo quando nós temos o efeito, o fenômeno da repulsão. Então, colocando o anteparo aqui novamente por cima. Vamos derrubar aqui a limalha de ferro. Ó. E aí o que vai acontecer, né? Novamente aqui, ó, a gente consegue perceber com clareza os polos, né? Mais difícil de perceber o formato do ímã no centro. E a gente consegue verificar aqui que entre os polos que estão próximos, nós não temos uma continuidade das linhas de fluxo. Se a gente observar, a gente tem uma divergência das linhas de fluxo. Ó. É como se próximo aqui dos polos os campos se subtraíssem, né, se anulando, e aqui as linhas, né, elas se repelissem, ó, fazendo com que a força que atua entre esses dois ímãs seja de repulsão. Os campos estão se repelindo, eles não estão se alinhando, tá certo? Então esse é o fenômeno da repulsão entre os polos. Ok, está dizendo agora que a intensidade do campo magnético de um ímã depende da massa. Aí ele está colocando um ímã mais forte, com mais massa. E aí ele vai agora fazer a comparação também com um ímã pequeno, para ver a questão do campo magnético entre materiais de diferentes dimensões, né? Então, um campo mais forte de um ímã com mais massa. E aí aqui você percebe que aparentemente está sem campo, mas não é que esteja sem campo, é porque o campo é tão forte que ele atrai a limalha dessa região de forma que a força é maior do que o peso da limalha. A limalha acaba colando lá e deixando essa área aqui que tem campo, tá certo? Mas fica em vazio por conta disso, né? E observe que como o ímã é mais forte agora por conta da massa, né? Então nós temos aí um campo nitidamente mais forte do que aquele do ímã anterior. É um ímã de mais força, né? Um ímã mais forte. Agora o ímã menor, mostrando aí que a força e o campo deles são também reduzidos de acordo aí com o seu tamanho. Aqui ao redor, ó, você já percebe que você não percebe mais o campo, né? Ó. Ele está mais próximo do ímã aqui, porque é um ímã mais fraco. Ok, e aí nós vemos o campo magnético. Então nós temos as linhas de força do campo magnético, pessoal.
um conjunto de 10 à oitava dessas linhas, eu chamo de 1 Weber de fluxo magnético. Então, nosso fluxo magnético, a gente vai trabalhar com isso, né, nas próximas aulas bastante, né? A gente tem algumas grandezas aí que a gente vai estar comentando, né? Então, uma delas é o fluxo magnético, a letra grega é a letra φ, né? A unidade é o Weber, e o fluxo magnético corresponde a um conjunto dessas linhas aqui, ó. Então, um pacote de 10 à oitava linhas de campo dessas, eu denomino 1 Weber. Então, quanto mais linhas dessas eu tenho, mais fluxo eu tenho, mais Webers eu tenho no material, naquela região, né? Eu acho que já deu para compreender direitinho aqui, pessoal. Bom, como está terminando o nosso tempo do Zoom, eu vou deixar tocar até o final para a gente não entrar num assunto agora e ter que criar uma reunião logo em seguida, tá? Então, eu vou deixar aqui tocando esse vídeo, né, e explicando aqui até o final, porque falta bem pouquinho. Esse vídeo é de 12 minutos, se eu não me engano, e a nossa reunião está a 1 minuto e meio de acabar, eu acho, aqui pelo tempo do Zoom, tá? Essas experiências mostrando aí o espectro magnético, que é a disposição do campo magnético dos ímãs, né, é uma constatação aí prática dessa aplicação, né, dos campos magnéticos, tá bom? Pessoal, eu acho que talvez seja melhor a gente já não esperar cair, tá certo? E a gente já começar uma nova reunião, tá certo? Porque senão ela vai cair no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou derrubar essa, tá bom? E aí eu vou postar o link da próxima. Beleza? Ok. Beleza. Vamos aqui, ó. Como é que eu paro aqui, né? Stop vídeo. Ainda tem que aprender isso direitinho, né? Parar de gravar.